Quando pensamos em vilões icônicos no mundo dos animes, a Akatsuki sem dúvida ocupa um lugar especial. Um grupo de ninjas renegados, cada um com sua própria tragédia, poder devastador e ideais distorcidos. Eles foram os responsáveis por alguns dos momentos mais marcantes de Naruto Shippuden, mas assim como subiram ao topo, todos os seus integrantes, sem exceção, tiveram um destino em comum: a morte. Hoje nós vamos revisitar em ordem cronológica como morreu cada membro da Akatsuki, entendendo não apenas as suas batalhas finais, mas também o peso que cada partida deixou no enredo da obra. E tudo isso depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já deixa aquele like maroto por aqui pra engajar nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve no canal com o sininho das notificações ativo pra não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui. Se estiver aparecendo aí o botão de hypar pra você, cara, me ajuda demais se você clicar nesse botão pra ajudar a divulgar o nosso conteúdo. E se você quiser nos ajudar de uma forma ainda mais direta, pense em se tornar membro desse canal. Pra você se tornar membro é apenas R$ 3,99. Cara, isso vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. Dito isso, vamos ao vídeo. A Akatsuki não foi apenas um grupo de ninjas renegados, mas sim uma organização criminosa das mais temidas e memoráveis de todo o universo de Naruto. Cada integrante tinha uma história trágica, poderes impressionantes e um fim marcante. Mas será que você se lembra como cada um deles morreu? Fica comigo até o final desse vídeo, porque além de revisitar todas essas mortes em ordem cronológica, eu vou revelar qual delas foi a mais simbólica para o enredo. Cara, você pode se surpreender, talvez não seja a que você está pensando. Chega de mais enrolações e vamos para a primeira morte: Sazori. O primeiro membro da Akatsuki a cair foi Sazori da Areia Vermelha, o grande mestre das marionetes, temido desde a Terceira Grande Guerra Ninja. Conhecido por transformar até mesmo seres humanos em marionetes, Sazori elevou a sua obsessão pelo controle ao extremo, transformando o próprio corpo em uma arma. A sua morte aconteceu durante a missão de resgate do Gaara. Após o sequestro do Kazekage, onde a Akatsuki extraiu o Shukaku de dentro dele, o Sazori enfrentou a Sakura Haruno e a própria avó, a Chiyo. A luta foi intensa e uma verdadeira aula de estratégia. Sakura, treinada pela Tsunade, demonstrou a sua força sobre-humana e o seu raciocínio rápido, enquanto Chiyo trouxe toda a sua experiência de combate com marionetes. E apesar do seu poder esmagador e até mesmo usando uma marionete do terceiro Kazekage, Sazori foi derrotado. Mas o detalhe mais marcante aqui não é o golpe final em si, mas sim a escolha de Sazori. Quando Sakura e Chiyo usaram a estratégia para acertar o seu coração, o seu ponto fraco no seu coração, ele não tentou escapar. Ele, que sempre evitou ter vínculos, se deixou ser morto nos braços das marionetes que representavam seus pais. Esse desfecho mostrou que por trás da frieza e crueldade havia um garoto quebrado que nunca superou a perda da família. A cena foi uma das primeiras a mostrar que dentro da Akatsuki nem todos eram vilões apenas por maldade, cada um tinha suas próprias dores. Hidan. O próximo a cair foi Hidan, fanático religioso do deus Jashin. Diferente dos demais membros da Akatsuki, o Hidan ele não procurava poder político ou riquezas. O seu objetivo era simples e macabro: matar em nome do seu deus. Hidan se destacou por sua habilidade única de imortalidade e por um ritual sangrento que conectava sua vida à de sua vítima. Bastava ingerir o sangue do inimigo para transformar qualquer ferimento que sofresse em dano ao adversário. Durante a missão de capturar o Nove Caudas, Hidan e seu parceiro Kakuzu acabaram enfrentando o time 10 de Konoha liderado por Asuma Sarutobi. E é nesse momento que nós testemunhamos uma das batalhas mais emocionantes do anime. Apesar de Asuma ser um Jounin bastante habilidoso, ele acabou caindo no ritual de Hidan e morreu diante dos seus alunos. A vingança, meus amigos, porém, não demorou muito. Shikamaru Nara, que era discípulo, pupilo do Asuma, assumiu a liderança e armou uma armadilha impecável e conduziu Hidan até a sua ruína. Usando a sua inteligência, Shikamaru conseguiu prender o corpo de Hidan em um buraco profundo, coberto de explosivos. Ele não podia matá-lo, já que Hidan era imortal, mas ele o condenou a um destino ainda pior do que a morte: ser enterrado vivo em pedaços, sem nunca poder escapar. Essa morte foi emblemática porque mostrou a genialidade do Shikamaru e deu um desfecho impactante para a vingança pelo Asuma. Hidan, o imortal, conheceu um destino pior do que a morte, o esquecimento eterno, incapaz de fazer mais nada em seu culto doentio. Se liga, galera, no fim o Hidan acabou ganhando uma morada eterna não muito confortável, mas se você tá querendo conseguir uma casa confortável para você e sua família, se liga nesse recado.
O Cleverson é especialista em consultoria patrimonial e financeira. Ele é o criador da metodologia exclusiva NERD, Norte Estratégico de Renda e Diversificação, que já foi validada em mais de 3.000 consultorias. Com essa metodologia, você vai aprender desde a aquisição do seu primeiro imóvel até a construção de patrimônio sólido, geração de renda extra permanente e até mesmo garantir a sua aposentadoria com imóveis e investimento de renda passiva. E sabe o que é melhor? A consultoria do Cleverson é totalmente gratuita. Sim, gratuita. Ele e o time dele atuam em todo o Brasil e até no exterior, ajudando brasileiros a investirem com inteligência, segurança e estratégia. Então, se você não quer acabar sem lar e sem futuro, entre em contato com o Cleverson, um consultor nerd, e descubra como planejar o seu futuro financeiro de forma prática e segura. Ah, e quando for falar com ele, não esquece de dizer que chegou lá através do canal do Cavaleiro Nerd, assim ele vai saber que você já faz parte da guilda. Todos os links para entrar em contato com o Cleverson estão na descrição desse vídeo, inclusive o link do canal dele, porque ele tem um canal, o Consultor Nerd. Então vai lá e não perde tempo. Bora lá garantir o seu futuro, porque quem se planeja tem futuro, mas quem não se planeja fica à mercê do destino. Kakuzu. Logo após a queda de Hidan, seu parceiro Kakuzu encontrou o mesmo destino. Kakuzu era um mercenário frio e obcecado por dinheiro. Sua técnica principal consistia em costurar corpos e múltiplos corações roubados para prolongar sua vida, e isso lhe dava 5 chances de sobreviver a qualquer batalha. Depois da derrota de Hidan, Kakuzu enfrentou Kakashi, Naruto, Ino e Choji, e foi nesse momento que Naruto demonstrou o resultado de seu árduo treinamento: Futon Rasen Shuriken. Esse jutsu era tão devastador que destruía até mesmo as células de quem fosse atingido por ele. E o Naruto, que antes era visto como imaturo e descontrolado, finalmente conseguiu provar o seu crescimento. E então o Kakuzu, que já havia vivido mais de 90 anos, inclusive enfrentado até mesmo o primeiro Hokage, Hashirama Senju, caiu para a nova geração. A sua morte simbolizou a passagem de tocha, mostrando que os jovens ninjas estavam prontos para superar até mesmo os monstros mais temidos do passado. Além disso, a luta mostrou que a Akatsuki, apesar de ser temida, podia sim ser derrotada pela nova geração de ninjas de Konoha. A derrota do Kakuzu serviu como um aviso: a maré estava mudando para a organização criminosa. E vale lembrar que o golpe final no ninja renegado foi o Kakashi que aplicou, mas a vitória da batalha é ponto pro Narutinho. Deidara. O próximo membro da Akatsuki a morrer foi Deidara, o artista explosivo. Obcecado pela ideia de que a arte é uma explosão, Deidara utilizava argila explosiva moldada por bocas em suas mãos para criar obras-primas destrutivas. Seu estilo único de combate misturava criatividade e devastação, e a sua morte aconteceu após um combate épico contra Sasuke Uchiha. Movido pelo desejo de vingança contra Itachi, Deidara via em Sasuke um obstáculo e uma oportunidade de provar a superioridade das suas artes aos olhos do Sharingan. A luta foi intensa e visualmente espetacular. Deidara utilizou todas as suas técnicas, inclusive o C4, uma explosão microscópica capaz de destruir os inimigos por dentro. Porém, Sasuke sobreviveu com frieza, utilizando tanto a sua inteligência como o jutsu de invocação de serpentes para escapar. Humilhado e sem aceitar a derrota, Deidara decidiu transformar o seu próprio corpo em uma última obra de arte, o C0. Uma explosão suicida capaz de aniquilar tudo ao redor. Contudo, nem mesmo isso foi o suficiente para derrotar Sasuke, que invocou a cobra Manda para se proteger. Deidara morreu como viveu, em uma explosão. O seu fim foi ao mesmo tempo trágico e fiel ao seu lema artístico. A sua morte também serviu para demonstrar o quão inquebrável era a determinação de Sasuke em alcançar Itachi, já que nem mesmo a morte de um inimigo tão poderoso o desviou do caminho. Itachi Uchiha. Talvez uma das mortes mais emocionantes de toda a série tenha sido a de Itachi Uchiha. Desde o início, Itachi era visto como um dos vilões mais cruéis e responsável pelo massacre de todo o seu clã, o clã Uchiha. Porém, com o passar da história, a verdade veio à tona. Itachi não era um traidor, mas um mártir. Ele havia exterminado todo o seu clã sob ordens da Vila da Folha para evitar uma guerra civil e carregou sozinho o peso do ódio de Sasuke. E o seu fim chegou no confronto tão esperado contra o seu irmão. Itachi lutou até o fim, não para matar Sasuke, mas sim para libertá-lo. Já gravemente doente, e lembrando que tem vídeo aqui nesse canal
sobre a doença do Itachi, então clica aqui no card que eu tô deixando pra você e assiste lá o vídeo depois desse daqui, beleza? Ele estendeu o combate utilizando as suas técnicas mais poderosas, como o Susanoo e o Amaterasu. Quando a luta chegou ao clímax, Itachi simplesmente tombou diante de Sasuke, tocando em sua testa em um gesto fraternal, e revelou toda a verdade por trás dos seus atos. Esse pequeno gesto, repelido desde a infância de Sasuke, carregava um significado gigantesco. Itachi sempre amou seu irmão, mesmo quando se tornou seu maior inimigo. A cena se tornou um dos momentos mais marcantes de Naruto Shippuden, mostrando que a linha entre herói e vilão muitas vezes é apenas uma questão de perspectiva. A morte de Itachi não apenas encerrou a rivalidade entre os irmãos, ela também deu início a uma nova jornada de Sasuke, que ao descobrir toda a verdade, mergulhou em uma busca ainda mais sombria por justiça e vingança contra a Vila da Folha. Kisame Hoshigaki. O parceiro de Itachi, Kisame Hoshigaki, foi o próximo a encontrar seu destino. Kisame era um monstro da névoa oculta, quase uma fusão entre homem e tubarão, o portador da Samerhada, uma das espadas mais temidas do mundo ninja. Ele era meio que o bicho de estimação da Akatsuki, sempre obedecendo ordens sem questionar. Diferente dos outros membros, ele nunca demonstrou ambições pessoais, a sua lealdade era total. O seu poder era devastador, sendo capaz de drenar o chakra inimigo em escalas absurdas. A sua morte aconteceu durante os eventos na Quarta Grande Guerra Ninja. Após uma série de confrontos, Kisame foi capturado por Gai, Bi e Naruto. Ele aprisionou a si mesmo dentro da sua própria técnica, a bolha de água, para evitar ser alcançado e pego pelos ninjas da Folha. E mesmo preso, Kisame manteve a sua lealdade absoluta a Akatsuki. Quando ele percebeu que seria interrogado e poderia entregar informações cruciais, Kisame decidiu tirar a própria vida. Ele invocou tubarões e permitiu que o devorassem, levando consigo segredos que jamais cairiam nas mãos do inimigo. Esse final reforçou seu caráter de soldado fiel, sem desejos próprios, apenas a causa. Sua morte foi brutal, mas também mostrou sua devoção. Até o fim, Kisame permaneceu fiel à organização, um verdadeiro guerreiro que morreu com honra dentro da sua própria perspectiva. Nagato. Um dos maiores vilões da série, Nagato, também conhecido como Pain, encontrou seu fim de uma maneira surpreendente. Após destruir Konoha em um dos momentos mais icônicos do anime, Nagato enfrentou Naruto. O confronto não foi apenas físico, mas também ideológico. Naruto, em vez de responder ódio com ódio, optou por compreender a dor de Nagato. Essa compaixão o desarmou. Naruto representava a esperança que Jiraiya sempre acreditou. Diante disso, Nagato decidiu acreditar também. Usando o poder de sua vida restante, ele reviveu todos aqueles que havia matado em Konoha. Nagato morreu exausto, mas em paz, acreditando que finalmente havia deixado o legado de seu mestre viver. Essa morte foi poderosa porque transformou um inimigo devastador em um aliado espiritual. O arco de Pain não apenas mostrou a vulnerabilidade de um ser humano que se coloca em uma posição de um ser divino, mas também consolidou Naruto como verdadeiro herdeiro da vontade do Jiraiya. Konan. A Kunoichi de Amegakuri e a única mulher na Akatsuki teve um destino igualmente marcante. Após a morte de Nagato, ela abandonou a Akatsuki e buscou proteger o legado de seu amigo. E foi nesse contexto que ela enfrentou Tobi, o Mascarado, que até esse momento todos acreditavam ser o próprio Madara Uchiha. Determinada a destruir o homem que manipulava Nagato e Yahiko desde o início, Konan preparou uma armadilha colossal. 600 bilhões de selos explosivos. Uma chuva de papéis bomba que explodiu por 10 minutos consecutivos. Por um instante, parecia que Konan havia vencido. Mas o Tobi usou o poder do Izanagi, um jutsu capaz de transformar a realidade em ilusão e vice-versa. Em outras palavras, Obito transformou o momento de sua morte em uma ilusão. Então, Obito aparece vivo atrás de Konan e, sem chances de resistência, a Kunoichi foi empalada e logo em seguida foi morta pelo falso Madara. Sua morte foi trágica, mas de forma alguma foi em vão. Konan demonstrou lealdade aos seus ideais até o último segundo, sendo lembrada como a flor que desabrochou em meio a uma guerra. Mais do que isso, sua batalha contra Tobi foi uma das lutas visuais mais incríveis do anime, mostrando seu verdadeiro potencial e criatividade com jutsu de papel. Konan morreu como símbolo da esperança de Amegakuri, lutando para que o sacrifício de Nagato e Yahiko não tivesse sido em vão. Obito Uchiha.
Durante grande parte da história, Toby se apresentava como o verdadeiro líder da Akatsuki. Primeiro, ele foi mostrado como um bufão cômico, depois como uma figura sombria e manipuladora. Mas enfim, a verdade foi revelada. Por trás daquela máscara estava Obito Uchiha, o antigo companheiro de Kakashi e discípulo de Minato. Obito foi consumido pela dor de perder Rin e foi manipulado por Madara Uchiha, se tornando peça-chave no plano Olho da Lua. Durante anos, ele moveu as engrenagens da guerra, alimentando o caos e levando a Akatsuki a perseguir as bijus. Seu nome estava por trás de inúmeras tragédias. Mas a sua morte foi diferente da de quase todos os outros. Durante a Quarta Guerra Ninja, Obito começou a se redimir. Ao lutar contra Naruto e Sasuke, ele percebeu que enxergava em Naruto o reflexo do garoto que um dia foi, alguém cheio de esperança e sonhos, antes de ser tragado pela dor. No momento mais decisivo, Obito se sacrificou para salvar Naruto e Sasuke, interceptando o ataque mortal de Kaguya. Foi um ato de redenção. O vilão que passou anos mergulhado na escuridão, no fim, escolheu a luz. A sua morte foi ainda mais marcante, porque ele conseguiu ter uma última conversa com Kakashi, o seu antigo rival e amigo de infância. Foi nesse instante que nós podemos ver que por trás daquele vilão implacável ainda existia aquele garoto que sonhava em se tornar Hokage. Obito morreu não como um inimigo, mas como um herói que tentou corrigir os erros do passado. Zetsu Negro. Se havia um membro da Akatsuki que realmente parecia imortal depois do Hidan, esse membro era o Zetsu Negro. Ao contrário dos demais, ele não era um ninja renegado com objetivos próprios, mas sim uma criação de Kaguya Otsutsuki, destinada a ressuscitá-la e a manipular os acontecimentos do mundo ninja durante séculos. Zetsu foi o verdadeiro arquiteto por trás de tudo. Ele manipulou Madara Uchiha, ajudou a criar a Akatsuki como ferramenta e influenciou cada peça do tabuleiro até que chegasse o momento perfeito para trazer Kaguya de volta. Em outras palavras, a Akatsuki inteira, inclusive o Madara, não passaram de marionetes nas mãos do Zetsu Negro. Mas o destino do Zetsu foi quase irônico. Após a ressurreição de Kaguya e sua derrota pelas mãos de Naruto e Sasuke, o Parasita Negro tentou lutar até o fim, mas Naruto o arremessou para um montante de rochas que estavam se reunindo e prendendo Kaguya, e Zetsu acabou sendo selado junto com a sua criadora. Diferente dos outros, sua morte não foi dramática nem heróica, foi o fim inevitável de uma sombra que existia apenas para servir. Um detalhe curioso é que Zetsu nunca teve humanidade, nunca teve sonhos nem fraquezas, ele era apenas um plano vivo, um fragmento da vontade de Kaguya. Sua queda não foi uma morte emocionante, mas sim um desfecho lógico de uma peça descartável depois que a sua função terminou. Isso serve como uma mensagem final. Até mesmo o maior manipulador pode acabar se tornando manipulado por forças maiores. Zetsu Negro, o conspirador silencioso, terminou sendo esmagado pela própria teia que passou séculos tecendo. E assim terminou a trajetória da Akatsuki, o grupo de vilões mais icônico de Naruto. Cada morte trouxe consigo não apenas o fim de um personagem, mas também uma mensagem profunda, mostrando que até mesmo os inimigos mais cruéis carregavam suas próprias dores, sonhos e tragédias. A Akatsuki não foi apenas um grupo de criminosos, eles representavam algo maior, a dor humana em suas formas mais extremas. Cada morte foi um lembrete de que até os vilões têm histórias e que em Naruto ninguém nasce mal. Todos foram moldados por circunstâncias, perdas e escolhas. No final, o que restou foi um legado sombrio, mas também inesquecível. A Akatsuki marcou o mundo ninja para sempre, e suas mortes, uma a uma, contaram uma história trágica de dor, lealdade, ambição e, em alguns casos, redenção. Mas qual foi a morte mais simbólica para o enredo? Todas as mortes da Akatsuki tiveram peso, mas a mais simbólica para o enredo, sem dúvidas, é a de Itachi Uchiha. Até o momento de sua morte, Itachi era visto apenas como um vilão cruel, o responsável pelo massacre do clã Uchiha. A sua luta final contra Sasuke foi construída como um dos maiores pontos de tensão de toda a obra. O público esperava um desfecho sangrento e cheio de ódio. Porém, após sua morte, a verdade veio à tona. Itachi nunca foi um traidor, mas sim um mártir que sacrificou sua vida e reputação para proteger Konoha e principalmente seu irmão. A gente sabe que isso foi um retcon, mas cara, fala sério. Esse foi um retcon muito bem feito, que contribuiu demais para a história de Naruto. Esse momento mudou completamente a narrativa da série e o rumo de Sasuke, que deixou de buscar apenas vingança contra Itachi e voltou seu ódio contra a Vila da Folha. Além disso, a morte de Itachi abriu espaço para reflexões sobre sacrifício, amor fraternal e os limites da lealdade a uma vila, sendo um divisor de águas para toda a segunda metade de Naruto Shippuden.
No fim, a morte de Itachi não foi apenas emocionante, ela revirou o enredo de ponta a ponta e moldou o destino de Sasuke e do próprio clímax da obra. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas mortes foi a mais simbólica pra você? Concorda comigo que foi a do Itachi? Deixa aí nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui. Tem vídeo quase todo dia e no sábado nós temos lives por aqui. E se estiver aparecendo o botão de hypar aí, clica no botão, cara, para você não custa nada e para mim ajuda demais. E se você quiser ajudar de uma forma mais direta, se torne membro desse canal por apenas R$ 3,99. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo outros vídeos aqui no canal para você clicar e continuar um pouco mais aqui com o Cavaleiro Nerd. Muito obrigado por assistir até o final, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!